Olha só, no final de 2025, uma coisa bem fora do comum começou a acontecer ali no Mar do Caribe. Do nada, navios de guerra, caças, milhares de soldados americanos, todos começaram a se juntar, formando a maior força naval dos Estados Unidos na região em mais de 50 anos. A missão oficial? Intensificar a guerra contra as drogas. Mas sabe como é, né? Conforme a frota crescia, as perguntas também cresciam. O que está acontecendo de verdade no Caribe? Para entender isso, a gente precisa olhar para cada peça desse quebra-cabeça. Para a gente sacar o que está em jogo, primeiro é preciso ter a dimensão do que foi mobilizado. Isso aqui não é uma patrulha de rotina, não é um exercício qualquer. É uma demonstração de força, sim, massiva, feita para mandar um recado bem claro. Pensa comigo, uma força naval americana desse tamanho não era vista no Caribe desde 1965, na época da intervenção na República Dominicana. Isso, por si só, já acende um alerta de que estamos vendo um momento histórico. E como a história mostra, um momento que pode ser bem perigoso. E que força, hein? A gente está falando do grupo anfíbio de prontidão com mais de 4.000 pessoas, incluindo 2.200 fuzileiros navais prontos para combate. E como se não bastasse, o grupo de ataque do porta-aviões Gerald R. Ford, um dos navios mais poderosos do mundo, está a caminho para se juntar à festa. Resumindo, é uma capacidade de poderio militar que pode dominar o espaço aéreo e marítimo de praticamente qualquer país da região. E é aí que a gente chega na pergunta central, a que move toda essa nossa análise. Por que agora? Por que essa demonstração de força tão esmagadora justamente neste momento? Vamos começar pela explicação oficial, a versão que o governo dos Estados Unidos quer que o mundo ouça. E para essa pergunta, eles têm uma resposta bem direta. Oficialmente, é uma operação antinarcóticos. O governo americano acusou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de narcoterrorismo. A alegação é que ele lidera uma rede de tráfico que está inundando os Estados Unidos com cocaína. E para deixar bem claro que a acusação é séria, o governo americano botou na mesa uma recompensa pela captura de Maduro. E não é pouca coisa não, são impressionantes 50 milhões de dólares. Não é só um discurso político, é na prática uma caçada com um prêmio multimilionário. O mais interessante aqui são os detalhes da missão. O objetivo é financeiro, cortar o dinheiro do tráfico, que, segundo Washington, é o que mantém a lealdade dos militares venezuelanos. A ideia é fechar a chamada Rota do Caribe. E pela primeira vez foi autorizada abertamente o uso de força militar direta. A gente está falando de ataques direcionados, de interceptar navios em alto mar. Só que muitos analistas e fontes diplomáticas acham que essa história de guerra às drogas é só uma parte do plano. Eles apontam para um objetivo muito maior e bem mais controverso. E a primeira pista veio de cima. Antes do auge do envio da frota, o então presidente Trump soltou uma declaração bem agressiva, dando a entender que depois das operações no mar, a terra será a próxima. Para muita gente, isso soou menos como uma operação policial e muito mais como o começo de uma invasão. Mas aí, no dia 31 de outubro, a bordo do Força Aérea 1, a história muda. O presidente vem a público e nega que estivesse considerando qualquer ataque militar dentro da Venezuela. Então, qual é a verdade? É uma ameaça de invasão ou é uma simples negação? A resposta pode estar num conceito chamado ambiguidade estratégica. É uma tática clássica de política externa, sabe? Você manda sinais contraditórios, deixa o adversário na dúvida, força ele a se preparar para o pior cenário e, com isso, mantém todas as suas opções na mesa. É um jeito de fazer pressão máxima sem se comprometer de fato com uma guerra. E essa estratégia de pressão máxima não afeta só a Venezuela. Os efeitos se espalham pela região e um dos principais aliados dos Estados Unidos está sentindo isso na pele. Além da força militar, os EUA estão usando uma ferramenta burocrática bem poderosa. Estão ameaçando descadastrar a Colômbia, ou seja, declarar oficialmente que o país não está cooperando na guerra às drogas. Isso cortaria pela metade a ajuda americana e bloquearia empréstimos de bancos internacionais, um golpe duríssimo para a economia colombiana e para uma parceria de décadas entre os dois países. Para entender por que isso é tão complicado, vamos olhar para um lugar real, o município de El Tambo, na Colômbia. É uma daquelas áreas onde as políticas antidrogas dos Estados Unidos e da Colômbia batem de frente com a dura realidade local. E este gráfico aqui mostra o paradoxo no meio dessa política. Mesmo com todos os programas de erradicação e substituição, o cultivo de coca em El Tambo não diminuiu. Pelo contrário, aumentou direto entre 2017 e 2022.
Isso meio que sugere que essa abordagem de pressão e erradicação forçada, sozinha, não está dando os resultados esperados lá na ponta. O próprio ministro da Defesa da Colômbia resume o sentimento do país. Ele diz que punir a Colômbia não ia enfraquecer os traficantes. Na verdade, ia fortalecê-los. Seria, nas palavras dele, uma derrota para a Aliança Internacional contra as Drogas. Então, fica a questão. A pressão está funcionando ou está saindo pela culatra? E isso nos leva para a camada final, e talvez a mais importante dessa história toda. Essa operação não é só sobre o Caribe. Ela cria um precedente que desafia as próprias regras do jogo internacional. Especialistas da ONU, juristas internacionais, está todo mundo de cabelo em pé. O argumento é que a simples ameaça de usar a força já viola a Carta da ONU, que interferir nos assuntos da Venezuela viola o princípio de não intervenção, e que fazer ataques militares em águas internacionais sem um processo legal pode ser considerado execução extrajudicial. Ou seja, é um desafio direto aos pilares do direito internacional. Em resposta a isso, a Venezuela não está parada. Está buscando ajuda militar de rivais do EUA, como Rússia, China e Irã, o que joga ainda mais lenha na fogueira. Enquanto isso, países menores, neutros, como Singapura, observam tudo com muita preocupação. Para eles, a questão não é escolher um lado, é sobre um precedente perigoso que está sendo criado. Se uma grande potência pode fazer isso, o que impede outras de fazerem o mesmo em outras partes do mundo? E assim, o que começou como uma frota reunida sob a bandeira da guerra às drogas, acabou virando algo muito maior. Uma demonstração de força, uma estratégia de ambiguidade e um desafio às normas globais. A pergunta que fica no ar é essa: quando a política de um país bate de frente com a ordem internacional, qual é o custo final? E quem, no fim das contas, vai pagar essa conta?